artista, trabalho com linguagens híbridas que passam e permeiam dentro de moda, música e artes visuais. Atualmente tenho alguns trabalhos específicos que são trabalho numa equipe de produção de imagem de moda, tenho clientes comerciais e alguns títulos de revistas brasileiras que eu trabalho do Vogue, trabalho do Glamour, enfim, esses títulos grandes brasileiros. Tenho uma pesquisa de performance solo desde 2016 que discute um pouco sobre a relação interracial e sobre o processo linguístico de construção de imaginário racista e preconceituoso dentro da nossa sociedade. Eu trabalho com o processo do cabelo, enfim, acho que esse também é um outro papo, só para permear um pouco do que faço, quais são as minhas narrativas. E há 3 anos, completando agora 3 anos esse ano, eu trabalho com a Linda Quebrada e com a Juca do Bairro, não sei se todo mundo conhece, mas são duas artistas da música, vamos dizer assim, mas são também artistas que permeiam, que falam sobre muitas coisas, com várias ferramentas. Atualmente estou muito focada no trabalho com a Juca do Bairro, que é um processo de carreira solo esse ano. A gente está construindo o EP visual dela, que vai ser lançado em março do ano que vem, mais ou menos. Então trabalho com ela nessa área de produção de imagem, sou produtora também, trabalho para lá e para cá, levo ela para show, trago ela de show, enfim. E ela é uma artista grande que está aí ocupando espaços da narrativa social tipo Globo, o Canal Brasil, assim. Então é um gameão, assim, então estou dentro dessa área, vivendo essas coisas. Sou de Jundiaí, sou interiorana, não nasci em São Paulo, mas tenho uma relação com a cidade de São Paulo desde muito jovem. A minha formação artística começou na dança, eu comecei dançando com 10 anos, e aos 13 anos eu tive meu primeiro contato com trabalho, assinei meu primeiro contrato de trabalho aos 13 anos. E aí dancei profissionalmente até os 22, em 2 companhias, uma do interior, de Vinhedo, chama Estúdio A, e a companhia Pavilhão D, que é de São Paulo. Saindo da dança, fui um pouco, até os meus 21 anos, eu tô com 27, eu fui 27, eu faço 27 esse ano. Saindo da dança, comecei a sentir vontade de falar sobre a imagem, assim. Eu tinha uma relação muito, muito íntima com o meu próprio corpo, e se não era com o meu próprio corpo, era com outros corpos, mas a gente estava sempre numa relação de unidade enquanto imagem, a gente estava ali sempre propondo uma mesma coreografia, uma mesma história. E aí isso começou a me dar um bug, porque eu não conseguia entender o que eu estava fazendo, eu não conseguia me ler fazendo aquilo, porque eu não tinha diversas vivências, não conseguia enxergar a imagem disso de fora. E aí encontrei na moda a possibilidade de criar imaginário a partir da imagem. E aí fui estudar produção de imagem de moda, passei um tempo pelo design, larguei o design, fui para os cursos de extensão todos em São Paulo, dentro dessa área de produção de imagem. E acho que basicamente é isso, assim, para contar um pouco sobre formação, enfim, quais são as ferramentas que eu uso para dizer, para falar. Eu tenho um projeto musical também, mas esse é um experimento, um papo com outra hora também. Mas enfim, é isso, assim, me penso como corpo poroso, corpo em desenvolvimento e em processo de manutenção. E aí, falando sobre esse processo de manutenção, que acho que chega um pouco no assunto da curadoria dos filmes. Eu tenho uma relação com Bragança desde 2015. Eu conheci a cidade por conta do festival Arte Serrinha, na Fazenda Serrinha. E a partir de 2016 eu trabalhei no educativo da Fazenda. A gente recebia as escolas, os alunos das escolas municipais e estaduais aqui de Bragança. Trabalhei com a Anaí, conheci Dani lá nesse processo da Fazenda, conheci Bruno nesse processo da Fazenda. E tá sendo convidada, acho, para estar aqui hoje. É um processo, é uma coisa, acho que é um processo de
de tempo que foi se maturando desde a minha primeira vinda a Bragança, da gente se conhecer, da gente se conectar e se entender como pessoa, e se entender como profissionais, como artistas. Então, é muito grato para mim estar aqui hoje, é muito legal, muito obrigado. E aí acho que isso faz parte do processo de manutenção também, porque como vocês viram os filmes, eles são filmes que trazem apontamentos específicos, né, sobre uma temática brasilis, terceirmundista e urgente. Estamos aí vivendo um 2019 para algumas pessoas pós-golpe, para algumas outras pessoas não tão golpe assim. Mas aí tá aí, esse jogo tá dado, essa relação precisa ser resolvida, nós estamos aqui vivos ainda, né? Acordando todos os dias, dormindo todos os dias, preocupados com o trabalho, com a vida, com as relações, com os afetos. Então, como é que a gente constrói um futuro? Né? Nesse processo de caos, nesse processo onde as disputas de narrativa são muito intensas e muito imensas. A curadoria tem, eu acho que 3 pontos dos filmes que são congruentes, que é: hoje nos tornamos corpos ciborgues. Precisamos assumir isso para nós. A gente acho que busca, e acho muito necessário buscar as nossas humanidades, os nossos contatos de corpo, mas a gente precisa começar a assumir enquanto sociedade que viramos ciborgues. A gente conta com um aparelho de tela escura, que eu estava, antes de vir pra cá, passei na casa de Dani, estava conversando com Nina, e aí ela disse que pesquisou um tempo sobre tecnologia, e a gente usa um aparelho, me contou que a gente usa um aparelho que é nosso e que a gente dá para as empresas, para os donos dos aplicativos, para as empresas de marketing, para eles nos emprestarem aquilo que já é nosso. As nossas informações, as nossas fotos, as nossas ideias, os nossos afetos, tudo está guardado numa máquina, né? E isso não é assumido enquanto sociedade. E aí quando a gente não assume isso, a gente perde uma parte da gama que está rolando aí. E que é uma rede social que te entrega para 2.500 pessoas, que te entrega para 10.700 pessoas, que te entrega para 250 mil pessoas, e você tem visualizações de 500 pessoas no story, você tem visualizações de 2.000 pessoas no story num sábado à tarde, você tem visualizações de 2 pessoas no story no domingo à noite. O que isso significa pra gente enquanto sociedade? Que aprendemos a ver o que era mundo a partir de uma tela que também era preta, mas que ficava numa sala para o coletivo, família, e aí a gente tinha ali uma leitura de sociedade para todo mundo, a novela era para todo mundo, o jornal era para todo mundo, o desenho era para todo mundo. Então o pai, a mãe, a filha, estava todo mundo meio que alinhado nas mesmas questões. E aí agora cada uma consegue acessar o que quer, consegue dizer o que quer. E quando dizemos o que queremos, isso é um posicionamento, né? E é um posicionamento que não é dado só no banco de dados. A gente cria lá um avatar para a rede social, mas nós somos aquilo, né? A quantidade de dado que a gente coloca ali dentro, ela vai formando uma ideia de quem somos. Então, esse eu acho que é um dos primeiros pontos que o filme traz, que eu acho muito interessante. A gente começa com aquela série de Instagram, e é uma série mesmo, é um filme que foi direcionado para o Instagram pela Limitrof Television, de 2 pessoas, de 2 corpos, você também não consegue dizer que gênero é aquele, que se encontram no aeroporto, então tem a ver com deslocamento, essas pessoas estão se encontrando, e aí de repente elas se tornam ciborgue no final do filme. A gente emenda num filme onde as pessoas já são ciborgue e estão no futuro observando o que a gente enquanto humanidade está fazendo. E aí acho que assim, no filme também eles trazem muito essa palavra da questão de branquitude, dos corpos brancos, pessoas brancas.
E aí acho que dá pra deixar isso também minimamente mais friccionado, é pra gente entender não como uma culpa, mas como uma ideia de mundo. A branquitude é uma ideia de mundo. A colonização nos deu isso como regra. Território Brasilis era outro, né? Há 500 anos atrás. Acho que todo mundo já sacou, né? E quem não sacou, a gente precisa acordar para isso, porque era um outro território. Então, acho que o filme traz essas palavras, mas também a gente pode entender de uma forma mais tranquila, para a gente também conseguir criar um espaço confortável de discussão, que não existe uma culpa, existe uma responsabilidade histórica e que a partir desse momento que somos políticas, a gente precisa se entender, precisa agir diante disso. Então, enfim, primeiro ponto da curadoria, o corpo ciborgue. E aí, estou elucidando e aí vou jogar para a gente discutir. Segundo ponto é a questão que para mim é muito primordial e que traça parte da minha narrativa, mas a partir de um entendimento de um tempo outro, assim, sobre negritude. E aí quando falamos desses filmes, que são filmes feitos por pessoas jovens, e o True Gen traz isso nitidamente, a gente vê meninas de 10 anos falando, a gente tem uma MC de 9 anos que é sinistra, sabe? E o que eu quero falar sobre esse ponto, sobre negritude, aí emendo trazendo esse lugar da ideia de branquitude, a ideia de colonialidade nas relações, é que existe, e não adianta negarmos, uma raiva histórica a ser resolvida. E falando como um corpo preto, eu sei que essa raiva é real, eu sei que ela é visceral, e há muito tempo eu já estou lidando com ela, para que eu consiga aceitar aqui na frente de vocês e a gente dialogue numa boa. Porque assim como no filme diz, não está dado esse espaço para mim, para o meu corpo, o espaço de ser curadora de algo. Isso é uma conquista. Isso não está dado. Isso não... Né? Enfim, a gente vai desdobrando, a gente vai entendendo o porquê dessas questões. Mas então, acho que esse é um ponto. Existe uma raiva histórica e essa raiva precisa ser transmutada. A gente precisa, enquanto coletividade humana, resolver isso. Porque esse futuro é coletivo, esse futuro é diverso, somos pessoas brancas que têm ancestralidade preta, com pais, com avós pretos, temos pessoas pretas que nasceram e foram criadas por pessoas brancas, nós temos pessoas pretas que são casadas com pessoas brancas, nós temos pessoas pretas que são casadas com pessoas amarelas, nós temos pessoas amarelas que são casadas com pessoas indígenas. Então, onde é que a gente se alinha? Qual é o momento onde a gente saca que isso é nosso? Essa dívida histórica é nossa. E a gente só de fato consegue resolvê-la em coletivo. Acho que o filme O Negrume traz isso mais evidentemente, né? É um filme que de fato fala sobre isso. Mas também que fala sobre a projeção de futuro, né? Entendendo que a ideia de passado ela também é contada a partir de um ponto, e esse ponto ele não é o início. Aí, a gente aqui em Território Brasilis aprende sobre negritude falando que pessoas são escravos e que não foram pessoas que foram escravizadas. Isso muda totalmente a lógica de como entendemos pessoas negras na sociedade. Falar essa pequena, sabe, de forma, essa pequena diferença, assim. Então, acho que o negro me traz isso. E aí, terceiro ponto, a geração Z, a geração millennial e as gerações novas que estão vindo por aí. E não só essas gerações, a disputa de narrativa entre geração. 2019, Brasil do jeito que tá, mundo do jeito que tá, um celular na mão de cada um. Uma geração que domina fisicamente o aparelho, porque o meu irmão de 14 anos, ele mexe o dedão dele de uma forma que eu sinceramente, eu não tenho no corpo. Eu sou bailarina, eu dancei durante
12 anos da minha vida. Eu não mexo como ele mexe no dedão. Nós temos 12 anos de diferença, 13 anos de diferença. O corpo tá dizendo algo, sabe? E nesse mesmo tempo, onde ele é uma pessoa que consegue acessar e tem um timing muito bom para sacar coisas e perceber e consumir informação e despejar informação que não precisa para fora, a gente tem uma sociedade que é mercantilizada e que é capitalizada. E os donos dos capitais não são jovens de 10 anos que têm Instagram. Os donos das empresas de marketing não são meninas periféricas de 17 anos que querem falar sobre moda. Mas o que elas falam dá dinheiro. O que a MC de 9 anos está discutindo enquanto negritude gera conteúdo. Então, acho que é isso. Não vou me estender. Quero de fato que pedir pra gente se aproximar, pra gente tentar traçar uma narrativa mesmo de papo. E essas são as minhas 3 provocações. O convite foi muito gostoso pra mim, porque as pessoas e as produções desses filmes são muito próximas a mim. Conheço, acho que todos os diretores desses filmes e boa parte dos elencos são pessoas com quem eu cruzo na cena paulista, paulistana da noite, enfim, dos nossos trabalhos artísticos. Então é um prazer fazer com que essas narrativas também circulem, assim, fazer parte disso. E aí escolhi esses títulos porque eles conseguiam me ajudar a trazer essas 3 fricções, que é o corpo ciborgue, o corpo que é racializado e o conflito das gerações. Obviamente a gente não vai conseguir discutir tudo isso aqui agora, é só uma fricção mesmo. Mas é isso. Alguma pergunta, alguma dúvida? E aí, papo. Assuntos difíceis. Vocês acham assuntos complexos esse? Eles são... falta vocabulário? Eu acho que é mais por vocabulário do que complexidade. Acho que é muitas pessoas não saberem como falar disso, então falta de experiência da vida própria. E essa questão da geração também é muito forte. Porque a pessoa que tem 35 vai ter, pode até ter assim a capacidade de usar os mesmos mecanismos, ou até teve contato, mas são outros. Uhum. E aí fica aquela disputa de eu dou certo e errado, mas só que meio que tá tudo meio na mesma, assim, né? Porque quando você passa dos 25 pra frente, tudo igual. Então, alguma hora as pessoas vão se encontrar e aí vai ter um jogo. Então, acho que são 2 relações que se encontram, essa questão de geração que está se batendo e de falta de vocabulário, né? Porque eu acho que não é nem a questão de complexidade, mas talvez de ser ofensivo, assim. Porque o negócio tá aqui todo dia, né? As pessoas falam que de repente o Brasil virou um fascismo, mas sempre foi, né? Pelo menos na minha experiência, isso está acontecendo agora sempre teve. Não seja de dificuldade. Mas eu acho que é a linguagem que acaba faz um negócio no meio, assim, pega o falo. A gente não tem muita noção, né? A minha sensação é essa, a gente não tem muita noção da onde a gente vive. E essa questão do vocabulário é interessante porque a palavra fascismo ela não estava na moda, né? Não. E ela só virou na moda por conta da internet, né? Aquela coisa lá que tava lá dormindo. E ela só veio pro vocabulário, a gente não tinha isso no vocabulário. A gente não usava essa palavra. E ela veio da internet, ela surgiu porque alguém decidiu fazer as análises temporais do agora a esse processo político que nem é brasileiro, né? As ideias de fascismo elas não nasceram aqui. Isso aqui tava antes. O colonialismo é fascismo. E ele é chamado de colonialismo. Ele não é chamado de fascismo. Então, acho que talvez de repente é isso, né? Entender como que essas linguagens vão mudando, mas a problemática é basicamente o mesmo. Só está meio que escondendo. Assim. Mas é isso, assim, mais ficções.
Eu sinto também que são assuntos que exigem uma coragem de serem ditos também. A gente tem que tocar em algumas. Eu não gosto de chamar de ferida, assim, porque eu acho que a ferida também é. Acho que chega de sofrer. Em 2019, assim, eu não faço mais a minha vida, eu não falo mais das mesmas eras, assim. Agora é sobre vencer, assim. É, terceira geração já livre, né? Acho que tá na hora já de começar a falar sobre vencer. Mas é delicado, assim, né? Traz. hum, a gente tem que assumir coisas, né? Você tem que se desvencilhar de algumas outras, assim. Enfim, friccionando. E aí, me contem de vocês, me fala que. Vamos dar nome, vamos falar o que vocês fazem. Vamos trocar. Vou começar por você, porque a gente conhece. Tá falando. Eu tô aqui com a cabeça revirando, assim, na verdade, tentando entender por onde eu começo, sabe? Tipo, o que eu pesco pra falar sobre, porque é muita coisa. Acho que tem uma complexidade, assim, dentro disso, que é também de entender como esses assuntos se conectam, o que eles têm a ver com a nossa vida. Pra mim, é bem latente, né? São assuntos que estão no meu cotidiano já há algum tempo também na minha cabeça e tudo mais, então me sinto próxima, né, dessas questões para falar sobre elas de alguma maneira, mas é isso, assim, conheço também que numa cidade como a nossa, né, Bragança, que é a provinciana, e tem uma coisa assim, o racismo ainda é um segredo público, né? Tipo, aquele segredo que todo mundo sabe, mas você vai falar sobre isso, né? Você vai colocar isso num centro, você vai achar que, mas daí tudo é sobre isso. Talvez seja. Talvez seja, né? Entender como, e não é nem no sentido de colocar, né, a opressão racial, a racialização dos corpos enquanto uma opressão maior do que outras, assim, mas que num país como o nosso, né, é muito. Acho que tem a ver com a gente viver não se dá conta, né? É muito normalizado, é muito naturalizado como a racialização, como o que o colonialismo fez com esse projeto de nação, a relação que esse passado tão distante que a gente estuda, né, de um jeito como se fosse distante, e aí, né, tipo assim, terceira geração. Opa, agora, é ontem, é hoje, porque não superou. É muito ridículo, né? Eu me sinto meio ridícula tendo que falar de que a gente não superou, e é muito doido, porque ao mesmo tempo que isso circula, né, muito pela geração de quem é mais jovem hoje e tal, não tá dado, não tá colocado, não sei. Eu vejo muito isso principalmente aqui em Bragança, agora que eu voltei a circular mais pela cidade, porque eu também, né, morei em Campinas, e a minha formação universitária me aproximou muito desses assuntos, né, eu devo muito de tudo que eu sei, de tudo que eu descobri sobre isso, tanto pela minha formação acadêmica, mas principalmente por quem é militante do movimento negro, por quem é militante LGBT, vem trazendo essas questões assim com muita força, né? Mas de qualquer forma, voltar para cá, voltar para a escola e ver que de repente a gente está lá atrás, né? Tem muita coisa para ser feita, tem muito. O primeiro sobre a conversa, né? Tem muita coisa para ser feita, mas isso ser dito já não é. Fica nisso do segredo, né? Que sabe, você não pode tocar nessa questão, mas aí eu vou ofender, ou vou ficar. Enfim, né? Porque. Bom, enfim, acho que
nessa da gente também ter medo, e também às vezes acaba que parece que fica muito como se fosse um problema apenas dos corpos que já são racializados, né? E não um problema da branquitude, quando a branquitude é o problema. Tipo assim, essa concepção de mundo, né, que a gente inventou, e que, enfim, tem muito a ver com esse projeto de futuro, porque, né, acho que todo mundo já percebeu que o apocalipse está aí, né, as mudanças climáticas e tudo isso e tal. É muito difícil ter uma perspectiva de futuro nesse sentido também, né? Tá tudo muito frágil até nesse momento, porque às vezes a gente se atém a até um delírio, né? De se ater ao nosso cotidiano e às nossas funções, às nossas coisas, mas tipo assim, tá um pouco, né? Enfim. E o que isso tem a ver com a branquitude, né? Que é tudo. Enfim, bom, sei lá, são questões. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem teve um processo de política pública de embranquecimento. E isso não é falado. Você vê, a gente fala talvez dessas gerações mais de agora, assim, das questões do agora, das pessoas de agora, mas você vai encontrar em famílias de extremidade negra que sofrem com racismo dentro da família, assim, disputa entre as pessoas, quem é mais claro, quem não é. Isso na minha família é um negócio que até agora que as pessoas mais velhas estão indo embora, está se demonstrando essa problemática cada vez pior. Assim. Irmãs que se odeiam, pessoas que tipo, mexem no corpo para chegar no padrão. E vem desse lugar, né, da gente tipo, não só excluir, mas também tentar transformar aquilo numa outra coisa. Você vai ver em outros países tem um processo de exclusão, mas aquelas pessoas estão ali, aquelas comunidades estão ali, as pessoas ainda têm os sobrenomes. Tá? Então, eu, por exemplo, na minha família, ninguém sabe o sobrenome. É muito fácil dizer para as pessoas, eu tenho um passaporte, tchau. Eu não tenho, nem, não sei nem para onde. Não sei de onde, sei lá, tem quantos lugares tem lá. Não tem como saber. E aí isso vai machucando. Então, às vezes, acho que tem essa coisa tem a ver com essa coisa das gerações, né? Porque enquanto a gente está discutindo, tem as gerações antigas que estão aí vivas, que estão com um sofrimento existencial, porque não consegue ter nada. E é isso, eu querer ser aquilo, é sempre um outro, tipo, meu, vamos trocar ideia. Porque eu não falava nunca, assim, mas por medo, porque eu não me identificava. 90% das pessoas brancas que eu convivi na vida, sempre eu chegava, não, não merda, tá ligado? Aí as pessoas negras falavam, não, você pode, tem que falar. Então, tipo, acho que essa coisa de... É interessante ver essa coisa da linguagem e essa coisa da direção, porque nossos pais estão em casa totalmente desesperados, assim, sabe? Tipo, acho que se num curar geral, Nesse imaginário social, as não normatividades, elas não chegaram no futuro. Nos filmes hollywoodianos, o corpo preto não chegou no futuro. O corpo da mulher livre não chegou no futuro. Nos filmes mesmo, na ideia de imaginário, gente, que a gente assistiu na tela quente. Tipo. Tudo que a gente. Eles não chegou lá. No que eles deram pra gente de ideia, saca? E aí, se a gente quer chegar lá, como é que a gente vai fazer? Eu acredito que a gente está com uma ideia de avanço muito atrelada muito na tecnologia do que na sociabilidade, no diálogo, Sim. na convivência, no coletivo. A gente está amadurecendo cada vez mais e buscando um avanço tecnológico, científico. Aqui no Brasil não tanto, mas a gente está, né, o mundo tem dado esse passo, Sim. né? E aí, só que a gente, só que o humanas não tem vez, né? Humanas é a escória, humanas, só que uma máquina nunca vai conseguir operar um sentimento, uma máquina nunca vai conseguir entender uma sensação, entender o que é ser vivo, o que é ser mutável, o que é ser afetado e ser atravessado pelas coisas que acontecem.
Então acho que a gente fica. Esses filmes hollywoodianos, eles não estão preocupados com isso, eles estão preocupados com o carro voando, com, sei lá, com o seu café da manhã sendo preparado por uma misteriosa. É tudo automatizado. Então, não sei, eu acho que a gente tem que investir nisso aqui que a gente tá fazendo aqui nessa garagem, sabe? Conversar e falar. E também é muito delicado, eu como uma pessoa muito branca, né? É difícil também você, dependendo da situação, eu não me sinto no direito de abrir a minha boca, sabe? Então, assim, eu sei que eu tenho diversos privilégios, eu que eu posso. Nossa, eu faço tanta coisa, eu falo tanto já no meu dia a dia, nossa, eu tô falando desde as 6 horas da manhã, não aguento mais falar, sabe? E aí chega aqui, eu quero mais ouvir, eu quero entender, eu quero Absorver isso. absorver de outras formas, sabe? E eu gosto do que você disse aí também, que é do nunca, né, das máquinas talvez nunca sentirem. Tem, paralelamente, nossa, aqui quero friccionar bastante mesmo. Bem antes, inclusive, de Black Mirror, lá no meados dos anos 87, criou-se uma história, e aí eu gosto muito das narrativas futuristas orientais, assim, principalmente japonesas. Os animes, os mangás, é muito bafo a proposta de futuro que eles trazem, assim, é distópico, às vezes é terceiro-mundista também, apesar de ser um mundo, de ser um primeiro mundo, as propostas de apocalipse deles são interessantes enquanto tecnologia. E aí tem um filme específico que chama Ghost in the Shell, Fantasma na Concha. Ele foi feito um live action há 2, 3 anos atrás, se não me engano, com a Scarlett Johansson. Mais uma vez, Hollywood propondo o futuro. E aí se você vê o filme, você vai ver o filme original, o anime, você percebe as diferenças. Mas estou falando dele por quê? Num futuro distópico eu não lembro exatamente quando, mas 2000 ou 3000 e tanto, nasce uma vida, uma possibilidade de vida dentro do banco de dados. Vou soltar um pouco spoiler só pra eu conseguir traçar uma linha de narrativa aqui contigo, mas dentro do banco de dados, que todo mundo tem um celular, né? Então vamos falar só do Instagram. Todo mundo posta uma selfie, E se não posta uma selfie, você é postado como selfie na conta de alguém. Você não precisa necessariamente estar preocupado. Uma amiga ou outra pede uma foto e posta essa foto. Então a sua imagem está lá dentro. E a sua imagem está lá dentro, às vezes, por vários lugares. Então, imagina, nesse filme, nasce essa vida, depois ela perceber que ela pode estar em vários lugares. Então, é complexo explicar isso assim, mas é como se lá dentro do banco de dados eu me vi na minha conta do Instagram, e aí eu me vi na conta do Instagram da Anaí, e aí eu me vi na conta do Instagram do Gustavo, e aí eu me vi na da Garaginha, e aí de repente eu tomei consciência que eu existo. Lá dentro do banco de dados. Porque o banco de dados ele tem uma quantidade imensa de informações sobre mim. Sobre o que eu gosto de comer, porque eu peço comida no iFood. Sobre como eu me sinto, porque eu uso uma quantidade de celular durante o dia em horários específicos. Se eu tô ansiosa, ou se eu tô entediada. Ele sabe com quem eu falo e o que eu falo, a forma com que eu falo. Ele tem acesso à minha voz, ele tem acesso à minha imagem. Ele basicamente pode criar um avatar de mim mesmo dentro do mundo do banco de dados, porque a gente também não sabe, né, o que é banco de dados. Chegou lá nos anos 90, e aí que tudo os anos 90, eu sou dos anos 90, mas eu, né, tava preocupada com o meu computador da Xuxa, mesmo, eu tava preocupada com o meu computador da Xuxa, e aí o meu Discman, e aí de repente meu pai e minha mãe tinham um celular, e de repente eu também queria ter um celular, e aí de repente o meu celular, ele estoura pipoca quase, né? E nesse meio tempo a gente não viu o que de fato aconteceu. Ninguém explicou pra gente o que é a internet. Ninguém explicou pra gente o que é o banco de dados. E banco de dados é nada mais, nada menos do que 0 e 1.
É binário. É 0 e 1, 0, 0, 0, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 0, 0, 0. E isso é real, isso está acontecendo neste momento. Ao mesmo tempo que a gente está preocupada em se manter humana, se afastando da ideia de futuro tecnológico, o futuro tecnológico ele já está se construindo. Ele já é, inclusive, não é nem que ele está se construindo, ele já é algo. Nós já somos avatares dentro do banco de dados. Já existe uma de cada... Vocês têm Facebook, Instagram principalmente. Acho que o desdobramento de Facebook para Instagram nos últimos anos deu passos largos nesse avanço do que é a sociedade banco de dados. Porque antes, né, a gente tinha lá o MSN, o ICQ, e aí ainda era só relação de trocar mensagem. Aí veio o MySpace, que começa uma ideia de Facebook. O Facebook já ganha um poder muito forte nas relações sociais. Ele chama rede social, né? É pra gente ter relações. E aí o Instagram veio pra dar a nossa rasteira na gente sem a gente perceber. Ele tá aí pra moldar numa ideinha. Como se a gente tivesse uma impressora 3D, eu pudesse fazer um clone meu, o Instagram veio pra ser a fabriquinha de clone humano dentro do banco de dados. Agora, é assustador, né? É assustador, né? A gente tava conversando com a Nina agora e a Nina, o Google respondeu algo. A gente tava falando sobre democracia. E aí o Google falou algo no celular. Eu nem sei o que isso pode significar. Fiquem aí vocês pensando que